Fala pessoal, bora comentar sobre as ações e os BDRs do Nubank, que caíram quase 30% em relação ao pico deste ano. Então tem muitas pessoas pedindo para comentar sobre o banco, resultados, perspectivas. Será que o banco está ficando barato após essa queda? Então no Nubank temos a empresa listada na Bolsa Americana e negociada nesse código, e na Bolsa Brasileira temos os BDRs com código roxo 34. Então para comprar e vender os BDRs do Nubank, basta colocar esse código, roxo 34, você conseguirá negociar os papéis. E repare que os BDRs do Nubank têm alta liquidez. Só no pregão da sexta, os BDRs do Nubank negociaram 112 milhões. Ou seja, fica bem tranquilo comprar e vender os papéis. Daí, sobre o primeiro ponto, o índice financeiro da Bolsa corrigiu 12% do pico deste ano. Então tivemos uma boa queda em vários bancos listados na Bolsa Brasileira. Já o Nubank, a correção foi de 26% em relação ao pico recente de janeiro de 2026. Então veja que em apenas 2 meses, uma correção de 26%. Então quem investe em ações tem que estar ciente que tem essa grande volatilidade na cotação. Além do mais, boa parte dos bancos caíram, porque se pegarmos do pico de 2026 para cá, o Banco ABC caiu 12%, o Banco Banrisul 12,5% de queda, Mercantil 13%, BTG Pactual 14% de queda, Banco Bradesco quase 15%, Itaú 16% de queda do pico, e também a Itaúsa teve uma queda parecida, Banco do Brasil quase 18% de queda do pico, Santander quase 22% de queda do pico, Banco Inter 23% e o Nubank com 26% de queda em relação ao pico de janeiro ou fevereiro deste ano. Então repare que não foi algo pontual no Nubank, boa parte dos bancos brasileiros tem corrigido na cotação. Já sobre alguns dados do Nubank, então o banco possui 131 milhões de clientes, porém 83% é de clientes ativos, e repare a grande representatividade do Nubank, que atendem 62% da população adulta do Brasil e cerca de 11 a 15% da população adulta do México e da Colômbia. Além do mais, um dos pontos que o pessoal falava muito sobre o Nubank é que ele tinha uma grande base de clientes, mas não conseguia rentabilizar muito bem esta base. E repare, a receita média por cliente, que ficava na faixa de 5 dólares, e cresceram para 15 dólares, ou seja, 30% ao ano de crescimento médio. Já no quesito receita total, tudo aqui é em dólar, 4,8 bi no quarto tri deste ano, e veja a baita evolução de 5 anos para cá. Já no quesito lucro bruto, que também tem crescido com o passar do tempo. E outro indicador que vamos ver a seguir o histórico é o índice de eficiência, que antigamente o banco era pouco eficiente, e na prática esse indicador é calculado medindo despesa por receita, então quanto menor melhor. Então no quarto tri de 25, 20% de índice de eficiência, o que coloca o Nubank no patamar de banco mais eficiente do país. Já no quesito lucratividade, saíram de prejuízo para um pequeno lucro, e agora veja a baita trajetória de evolução do lucro do banco. Já sobre outros dados do Nubank, é o maior banco privado do país, considerando a quantidade de clientes, 103 milhões no Brasil, sendo 86% dos clientes ativos. Já no México, 14 milhões de clientes, e o banco atende a 15% da população adulta. Colômbia, 4,2 milhões de clientes, e cresceram 70%. E vamos ver a seguir também, tem aqui os dados da carteira de crédito. Então, se olhar aqui para tudo, no quesito quantidade de clientes, hoje o Nubank é o maior banco da América Latina no quesito quantidade de clientes. Já sobre outro ponto, que também pode acarretar no crescimento para o médio prazo, é que o Nubank recebeu a aprovação condicional em janeiro de 2026 para operar como Banco Nacional nos Estados Unidos. Mencionaram que tem o início das operações em até 18 meses e eles querem focar em serviços de conta, cartões e cripto. Então esse novo mercado para o Nubank pode realmente acarretar em uma forte evolução para o banco. Porém, reparem que o início da operação fica na faixa de 1 a 2 anos, então tem chão até tomar tração e gerar resultados para o banco. Aqui no caso, é mais para ter visão de médio prazo. Outro ponto que realmente é fora da curva é que o banco entrega um lucro robusto, mesmo com uma pequena carteira de crédito de 32,7 bi. Porque se pegarmos aqui 32,7 bi vezes um câmbio de 5,20, então a carteira de crédito do Nubank é de 170 bi. Se olharmos para o Banco Bradesco, a carteira de crédito fica na faixa de 1 trilhão, Banco do Brasil 1,3 trilhão, Itaú levemente acima do que isso,
Caixa Econômica também, nesta região. Então, o Nubank possui uma carteira de crédito com 10 a 15% de tamanho em relação a esses bancões daqui do país. Então, o Nubank está conseguindo rentabilizar de outras formas para conseguir entregar esse lucro robusto, já que a sua carteira de crédito nem é tão substancial assim. E também grande parte da carteira de crédito do Nubank está em cartões de crédito que em geral possuem uma inadimplência mais elevada. Então, quando olhamos a inadimplência de 15 a 90 dias, permanece estável em 4,1%, porém a inadimplência acima do que 90 dias cresceu de 5,1% para a região de 6% e agora em 6,6%. Então, este patamar de inadimplência fica acima do que o sistema financeiro nacional. Outro ponto positivo é que o banco tem conseguido reduzir o custo de captação, porque ele possui quase 42 bilhões de dólares de depósitos e grande parte são de clientes daqui do Brasil. E aqui abaixo temos um dado muito bom, é o custo dos depósitos em relação ao CDI. Então o banco conseguiu captar por cerca de 87% do CDI. Então esse dado é positivo porque temos aí o BB, que capta por 70% a 75% da Selic, Nubank captando por 87% do CDI, enquanto isso tem bancos que têm um custo de captação acima do que 100% do CDI. E aqui no caso, nesse segmento de crédito, os bancos captam por certa taxa e emprestam por uma taxa de juros bem mais elevada e acabam ganhando essa diferença fora outros custos que tem nesta operação. Então esse ponto de ter um custo de captação barato é bem positivo para o banco. Já no quesito lucro bruto, essa foto mostra a evolução trimestral, que estava na faixa de 1,3 bilhão e cresceram para quase 2 bi de lucro bruto. Já sobre outros dados, essa foto mostra a receita média por cliente, que tem crescido com o passar do tempo, e um ponto bem bacana no Nubank é que ele possui um dos menores custos de CV do setor financeiro. Então, de 12 meses para cá, o custo de CV cresceu em 11%, o que acaba sendo um custo de CV por cliente ativo de apenas 80 centavos de dólar. Consequentemente, temos aqui um dado espetacular, que as receitas do banco estão evoluindo em uma taxa mais acelerada frente às despesas, porque a receita cresceu de 2,1 bi para 3,3 bi e o custo da operação do banco cresceu de 520 milhões para 652 milhões. Consequentemente, o índice de eficiência, que mede a relação de despesa operacional por receita operacional, caiu para 19,9% e, na prática, quanto menor melhor, e esse indicador, abaixo do que 20%, coloca o Nubank no patamar de banco mais eficiente do Brasil. Então, realmente é um dado espetacular, porque, fora isso, temos o Banco do Brasil, com 27% de índice de eficiência, o que era o bancão mais eficiente do país. Aí depois temos o Itaú, na faixa de 30% a 35% de índice de eficiência, Bradesco acima do que 40%, Banco Santander, na região de 35% a 40%. Então, realmente, de alguns anos para cá, o Nubank fez um trabalho espetacular de controle de despesas, tem se tornado cada vez mais eficiente. Além do mais, o banco também destaca que teve uma mudança na metodologia do cálculo do índice de eficiência, porque com a metodologia antiga, o índice de eficiência seria de 25%, e agora com essa nova metodologia cai para 19,9%. E repare que, até se considerarmos um indicador antigo, teríamos 25% de índice de eficiência, o que ainda permaneceria no bancão mais eficiente do país.